Desde quando o Datafolha é referência para algo? Foi esse comentário provocativo que eu recebi em um dos episódios passados. Na hora, o primeiro pensamento foi sobre como anda abalada a crença sobre os institutos de pesquisa. De fato, muitos não acreditam mais neles e pensam que é tudo manipulado, mentiroso. É uma forma de pensar que foi sendo criada por pessoas de diferentes ideologias, é bom que se diga. Basta o resultado não apontar para a preferência do sujeito e pronto. Já não se acredita mais nas pesquisas. Um discurso repetido em âmbito nacional, estadual e municipal, mas que foi ganhando prevalência a partir da derrota de Aécio Neves em 2014. E para além do aspecto ideológico, contribui para tal desconfiança alguns resultados que foram surpreendentes. Pesquisas que indicavam um cenário A e acabou dando B. Mas mesmo nesses casos, nem sempre a culpa é da pesquisa, já que há outros fatores que fazem com que o resultado seja outro. Alguns deles abordaremos hoje aqui, beleza? Bora começar? Então, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Sim, há muita gente que não vai passar a confiar em pesquisas porque ouviu dizer que elas acertam muitas vezes e que há institutos que são sim confiáveis. Eu sei. Seria ingenuidade da minha parte pensar o contrário. Porém, esse episódio de hoje não visa discutir os institutos propriamente, mas, sobretudo, apresentar razões pelas quais os resultados de uma eleição podem ser surpreendentes. Antes da gente partir para isso, no entanto, eu queria começar com um esclarecimento importante, usando para tanto um comentário que eu vi o cientista político Antônio Lavareda fazer uma vez. Ele disse o seguinte para justificar a diferença entre a pesquisa e o resultado. Pesquisa de intenção de voto, como o próprio nome já diz, é uma pesquisa que mede, afere, a intenção do sujeito de votar em um determinado candidato. Note bem, intenção. É a mesma coisa de quando existe uma cerimônia de casamento e quando ela começa um dos noivos desiste de casar. A pessoa que desistiu tinha intenção, mas ela não se concretizou por algum motivo. Observe que essa pesquisa é diferente da pesquisa boca de urna, que era muito mais comum quando a eleição demorava para ser apurada. No caso da pesquisa boca de urna, especificamente, o que a gente tem é uma medição do voto já efetivado. Nesse caso, o eleitor já votou e conta o que fez. No caso da intenção de voto, é uma projeção. E por ser uma projeção, tudo pode mudar. Pensa só. Você vai votar no candidato X e na véspera da eleição é divulgado um escândalo de corrupção com um vídeo e tudo que mostra o seu candidato recebendo uma mala de dinheiro. Você então decide mudar o voto, e não apenas você, mas muitos dos eleitores dele. Assim, obviamente, a pesquisa se mostrou equivocada. Mas isso parece óbvio, não é? Seria um caso dramático, digamos assim. Mas e quando não é? E quando o que temos é algo mais sutil? Dizem que um dos fatores decisivos para a virada de Covas sobre Maluf em 98, por exemplo, foi o último debate que teve quando o governador que buscava a reeleição foi bem melhor do que seu adversário. Isso fez mudar a intenção de voto do eleitor, percebe? Mais recentemente, as propagandas petistas contra Marina Silva em 2014 fizeram ela perder espaço para Aécio Neves. Casos em que o planejamento de voto do eleitor foi se alterando ao longo da corrida eleitoral. Talvez isso não faça muito sentido para aqueles eleitores mais ideologizados, porque esses não mudariam o voto com facilidade. Pior ainda, muitos não toleram nem a possibilidade do outro fazer uma escolha diferente da sua. Nesse contexto, como reconhecer a legitimidade ou o valor das pesquisas eleitorais? Fica difícil, né? Mas não podemos nos esquecer que nem todos os eleitores são assim. Há pessoas que não entendem nem a diferença entre os partidos e a mudança de voto não parece algo pouco natural. Enfim, feita essa importante distinção entre intenção de voto e o voto em si, vamos passar a tratar das duas situações que podem alterar uma eleição e que têm sido amplamente discutidas nesse momento. O voto útil e o voto envergonhado. Vou explicar primeiro o conceito do voto útil, que foi até um pedido de um ouvinte do podcast. Darei alguns exemplos reais e depois falarei sobre o cenário de 2022, beleza? A ideia do voto útil é bastante simples. Você gosta do candidato Y, que tem 5% das intenções de voto, não curte muito o candidato X, que tem 40% das intenções de voto, e detesta o candidato Z, que tem 42%.
Nesse cenário, você abandona o candidato que prefere, por ver que ele não vai ganhar mesmo, para votar no que você menos rejeita. Isso é o voto útil. Um exemplo clássico disso foi o que aconteceu com Geraldo Alckmin em 2018. Ele tinha no final de setembro 10% das intenções de voto, depois 9%, depois 8%, depois 7%. Quando as urnas foram abertas, ele terminou obtendo 4,76% dos votos. Os institutos erraram ou o candidato que perdeu eleitores de última hora. Os analistas de pesquisa concordam que ele perdeu eleitores porque muita gente migrou para Bolsonaro na esperança de elegê-lo já no primeiro turno. Outro exemplo é o que aconteceu em 98. Nas pesquisas para o governo de São Paulo, Maluf estava em primeiro com 31%, Francisco Rossi em segundo com 18%, Covas em terceiro com 17% e Marta em quarto com 15%. A pesquisa lançada dias antes da eleição fez muitos eleitores largarem Marta e optarem por Covas para não ter que optar entre Maluf e Rossi no segundo turno. Abertas as urnas, Marta perdeu a vaga para Covas por 22,95% dos votos contra 22,5% da petista. Se as pesquisas não tivessem influenciado tal movimento dos eleitores, talvez fosse Marta e não Covas quem disputasse o segundo turno. Casos clássicos dessa transferência de última hora que podem mudar uma eleição. Assim chegamos em 2022. O que Lula anda tentando? Que os eleitores de Ciro e Tebet abram mão de votar neles e votem no petista. Dito de outra forma, que antecipem o eventual voto que seria dado no segundo turno, porque, segundo as pesquisas, os dois candidatos não teriam como vencer a disputa. Ciro criticou Lula por isso, é bom que se diga. Curiosamente, porém, em 2018 ele pregava o voto útil em favor dele contra Haddad, porque nas pesquisas ele aparecia com melhores condições de enfrentar Bolsonaro em um segundo turno. E você deve estar querendo saber se eu acho que vai rolar voto útil em favor de Lula nesse ano, certo? Sim, eu acho que sim. Há um histórico desse tipo de situação nos dias que antecedem a eleição. É algo normal. Isso, porém, não garante que a eleição seja decidida no primeiro turno, sobretudo porque as abstenções devem fazer Lula deixar de ganhar mais votos do que Bolsonaro, dada a composição do seu eleitorado, o que dificultaria a obtenção dos 50% mais 1. De todo jeito, essa migração do eleitor no momento do voto, abandonando o candidato em quem ele pretende votar e decidindo por quem ele menos detesta, muda o resultado e dá a impressão de que as pesquisas não foram corretas. Sobretudo porque isso acontece normalmente no último momento antes da decisão final. Notem que, via de regra, as pesquisas do segundo turno acabam sendo mais precisas porque o eleitor tem como escolha apenas duas opções. No primeiro turno, essa migração de última hora muitas vezes prejudica a precisão. Isso porque as pesquisas eleitorais têm dificuldade de captar essa migração na intenção de voto. Porém, essa mudança é mais fácil de ser captada nas pesquisas de boca de urna, por razões óbvias. Ali o eleitorado já fez a migração e já optou por outro candidato. Não é mais uma indecisão, uma intenção, certo? Outro fator que atrapalha a precisão das pesquisas é o chamado voto envergonhado. Esse é mais fácil até de entender. Nesse caso, o eleitor simplesmente não admite publicamente o voto, normalmente por pressão social, por medo de ser julgado ou por medo de violência. Nessa situação, ele pode ou mentir nas pesquisas ou se declarar como indeciso. Isso pode ser percebido quando a pesquisa, ao invés de ser feita cara a cara ou por telefone, é feita por meio impessoal. Por exemplo, se o eleitor digita em um tablet sua preferência, ao invés de expor publicamente o que prefere. A campanha bolsonarista aposta que tal eleitor envergonhado poderia fazer a diferença, fazendo as chances do atual presidente aumentarem. Porém, pesquisas recentes, em especial a da Genial Quest, que tentam mapear isso, têm indicado que o eleitorado envergonhado de Lula poderia ser maior do que o do atual presidente. De todo jeito, tanto o voto útil quanto o voto envergonhado podem trazer uma surpresa na eleição, por motivos diversos. No caso atual, os petistas apostam que os eleitores de Ciro e Tebet e os que temem declarar voto no PT façam com que o ex-presidente vença no primeiro turno. Bolsonaristas, por outro lado, seguem esperançosos que o voto envergonhado em relação ao atual presidente seja real e a eleição possível. E a resposta? Vem aí, dia 2 de outubro, certo? Ah, uma coisa. A gente tratou sobre pontos que favorecem Lula e Bolsonaro
nesse episódio da mosca que está aparecendo na sua tela. Mas antes de ir para lá, já deixa seu like, comentário, ativa o sininho e se inscreve no canal, beleza? Até o próximo vídeo.